Nos últimos anos, a imigração voltou ao centro do debate no Reino Unido. De políticas cada vez mais rígidas nas fronteiras, a protestos massivos nas ruas de Londres, a questão migratória não é apenas um desafio político, mas também social, econômico e humanitário. Hoje, em setembro de 2025, o país vive um dos momentos mais tensos da sua história recente. Neste vídeo, vamos entender o que está acontecendo, quais medidas estão em vigor, por que o tema divide tanto opiniões e quais são os impactos para o futuro da nação. Para entender a situação atual, precisamos voltar alguns anos. Em 2016, o referendo do Brexit prometeu que o Reino Unido teria controle sobre suas fronteiras. Para milhões de eleitores, a saída da União Europeia significava exatamente isso: reduzir a imigração e evitar a entrada irrestrita de cidadãos europeus. Mas a realidade se mostrou mais complexa. Mesmo após a saída da União Europeia, a imigração líquida permaneceu elevada. Dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostraram que, entre 2021 e 2024, o país recebeu centenas de milhares de novos imigrantes por ano, principalmente trabalhadores em setores essenciais como saúde, cuidado social, agricultura e transporte. Em muitos hospitais, mais da metade da equipe de enfermagem nasceu fora do Reino Unido. No setor de transporte público e serviços de cuidado a idosos, a dependência também é altíssima. Ao mesmo tempo, a pressão da opinião pública aumentou. Uma pesquisa publicada pela Ipsos em maio de 2025 revelou que a imigração está entre as três maiores preocupações da população britânica, junto com economia e segurança. Para parte da sociedade, o aumento no número de imigrantes pressiona o sistema de saúde, a oferta de moradia e até os salários dos trabalhadores locais. Para outra parte, a imigração é vista como um motor essencial da economia, preenchendo funções que a mão de obra local muitas vezes não consegue ou não quer desempenhar. Diante desse dilema, o governo trabalhista de Keir Starmer apresentou uma série de reformas profundas. O sistema de pontos para a imigração ficou mais rígido. Agora, para conseguir um visto de trabalho, é preciso atender a exigências salariais mais altas, além de comprovar proficiência em inglês em níveis superiores. Em setores considerados de baixa qualificação, as permissões estão ainda mais restritas. Um exemplo que gerou grande repercussão é o dos oficiais de prisão. Muitos deles são estrangeiros e recebem salários anuais em torno de 38 mil libras. Com a mudança nas regras, o valor mínimo exigido para renovar o visto passou a ser de 41.700 libras. Isso significa que centenas de trabalhadores correm o risco de perder o direito de permanecer no país, justamente em um setor já marcado por falta de pessoal e alta rotatividade. Além disso, o governo ampliou o tempo necessário para solicitar residência permanente, que antes era de 5 anos em alguns casos e agora pode chegar a 10. Também suspendeu novas solicitações de reunião familiar para refugiados e endureceu os critérios de elegibilidade. O Home Office declarou que essas medidas são necessárias para restaurar ordem e controle ao sistema imigratório. Mas nem todos concordam. Críticos afirmam que essas mudanças atingem desproporcionalmente pessoas que já estão integradas à sociedade britânica, trabalhando legalmente e pagando impostos. Advogados de imigração alertam que a suspensão de reuniões familiares pode violar convenções internacionais e deixar milhares de pessoas em situação de fragilidade. Organizações de direitos humanos denunciam que refugiados recém-chegados podem acabar sem moradia, já que o período de apoio inicial oferecido pelo governo foi reduzido, aumentando o risco de desabrigo e pobreza extrema. Outro ponto sensível é o Canal da Mancha. Todos os anos, milhares de imigrantes tentam cruzar em pequenos barcos vindos da França. Muitos fogem de guerras, perseguições ou pobreza extrema. Em resposta, o governo britânico anunciou um acordo inédito com Paris, o chamado Plano Um em Um Sai. Pela regra, para cada migrante devolvido à França,
Outro será aceito legalmente no Reino Unido, desde que cumpra critérios de asilo. Essa medida substituiu o polêmico projeto de deportar solicitantes de refúgio para Ruanda, que havia sido barrado pela justiça britânica e criticado por organizações internacionais. Apesar das mudanças, a tensão se espalhou pelas ruas. No dia 13 de setembro de 2025, Londres foi palco de um dos maiores protestos anti-imigração da história recente. Mais de 100 mil pessoas marcharam exigindo o fechamento total das fronteiras. O ato foi liderado por Tommy Robinson, figura conhecida da extrema-direita, e terminou em confrontos com a polícia. Bandeiras britânicas foram erguidas, discursos inflamados foram feitos e, para muitos, a manifestação mostrou a profundidade da divisão social no país. De um lado, manifestantes afirmam que a imigração ameaça a identidade cultural britânica e sobrecarrega os serviços públicos. Do outro, críticos acusam esses movimentos de xenofobia e racismo, lembrando que a maioria dos imigrantes está empregada, paga impostos e contribui para a economia. A Reuters descreveu esse protesto como um marco que expôs o abismo entre diferentes visões de futuro para o Reino Unido. As consequências práticas dessas políticas também são sentidas na economia. Hospitais, lares de idosos e serviços de segurança já reportam dificuldades em contratar. Muitos especialistas questionam se é realista reduzir drasticamente a imigração em um país cuja população envelhece rapidamente e cuja força de trabalho local não consegue suprir a demanda. O próprio Banco da Inglaterra já alertou em relatórios anteriores que uma redução brusca na entrada de trabalhadores estrangeiros pode afetar negativamente o crescimento econômico. E a questão não é apenas econômica. Há também o impacto humano. Cada número nas estatísticas representa uma vida, uma história. Famílias separadas por novas regras de reunião familiar. Trabalhadores que enfrentam a ameaça de deportação após anos contribuindo para a sociedade. Refugiados que atravessam o mar em busca de segurança, mas encontram muros burocráticos e hostilidade social. Essa tensão também se reflete no cenário político internacional. O Reino Unido tem pressionado países de origem e trânsito de imigrantes a aceitarem devoluções. O governo chegou a ameaçar restringir vistos para cidadãos de nações que se recusarem a cooperar. Essa postura foi criticada por diplomatas que alertam para o risco de retaliações e para o impacto nas relações exteriores. O debate sobre imigração no Reino Unido é, portanto, multifacetado. Não se trata apenas de números, mas de escolhas de valores. O país precisa equilibrar 3 dimensões: segurança de fronteiras, sustentabilidade econômica e respeito aos direitos humanos. Qual dessas prioridades deve prevalecer? Essa é a grande questão em jogo. Em última análise, a imigração não é um fenômeno passageiro. Ao longo da história, o Reino Unido sempre foi moldado por diferentes ondas migratórias. Desde os huguenotes franceses que chegaram no século XVII, passando pelos caribenhos que reconstruíram o país no pós-guerra, até os indianos, paquistaneses e africanos, que hoje compõem parte vital da sociedade britânica. O presente debate, por mais intenso que seja, é apenas mais um capítulo dessa longa história de mobilidade humana. O Reino Unido vive hoje um momento decisivo. Entre proteger suas fronteiras, manter a economia funcionando e respeitar direitos humanos, o desafio é encontrar equilíbrio. A imigração não é apenas uma estatística de entrada e saída. São pessoas, histórias, contribuições e desafios que moldam o futuro da nação. O debate continua, e as escolhas feitas agora vão definir não apenas o destino de milhares de imigrantes, mas também o tipo de país que o Reino Unido deseja ser nas próximas décadas.